Flexibilidade. Qualidade daquilo que se move com facilidade, de fácil manuseio. Mas uma coisa continua sem flexibilidade nenhuma: os benefícios do seu colaborador. E na real, 89% das empresas sabem que é preciso mudar, mas apenas 3% mudam. Aumentar esse número é mais simples do que você pensa. É só vir conhecer a Vi, a carteira digital do seu colaborador. Através de uma interface moderna e digital, você faz toda a gestão dos seus pagamentos diretos e indiretos, monta grupos de trabalho e promove benefícios flexíveis aos seus colaboradores. Tudo carregado de forma instantânea. E para facilitar ainda mais a sua vida, a plataforma permite que você deixe opções para seus colaboradores escolherem. Aí, uma vez como usuário, é só usar como quiser. Só precisa escolher um dos vários cartões digitais e fazer transações com agilidade e segurança. E como a Vi cobra a menor taxa dos comerciantes, seus colaboradores sempre têm muito mais vantagens. Porque se a gente é tão diferente, nosso benefício também tem que ser. Chegou a hora de conhecer a Vi e ver como revolucionar os benefícios na sua empresa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um talk, um bate-papo, uma conversa edificante neste que é o RH Summit 2021, um tema da maior importância. A gente vai falar agora sobre RH digital e tudo que ele nos proporciona. Minha conversa é com Diego Godoy, Headhunter, sócio da Easy to Recruit, recrutamentofácil.com, trabalhou em empresas multinacionais no segmento de serviços profissionais, como a PwC, Michael Page, Walt Disney. Também é fundador do Meu Novo CV e do projeto 1%, reconhecido como iniciativa pelo Acnur, uma agência das Nações Unidas, da ONU, que trabalha para a recolocação de refugiados no mercado de trabalho no Brasil. Foi eleito nesse ano LinkedIn RH Top Voices. Seja bem-vindo, Diego. Que alegria ter você aqui com a gente. Obrigado, Marco. A alegria é minha, cara. Sempre bom falar com você. Estou à disposição. Muito bom. Diego, eu estava comentando aqui da importância desse universo digital também nos recursos humanos. A gente conversou com o Alexandre Pelais. Você vai ver de onde você estiver aí como espectador do RH Summit 2021, em qualquer horário ou de qualquer lugar. Então não dá para te dizer que foi antes ou depois desse nosso bate-papo. Vai estar no ar. E Diego, ele fala muito de relações humanas, mantendo o R, mas mantendo o H em vez de recursos humanos. Você concorda? A gente está muito mais no campo da relação do que no recurso, quando a gente fala nesses anos 2020? Concordo, Marco. Eu concordo porque a gente vem de uma história desde a Revolução Industrial, né, desde o século XIX, montando as empresas, vendo as pessoas como recursos. O que aconteceu agora com a digitalização da economia é que muitas profissões deixaram de existir, e a gente ouve falar disso toda hora. Você é um cara que fala bastante sobre isso, sobre inteligência artificial, substituição da mão de obra por máquinas e robôs, inteligência artificial. Então a gente tem demandas hoje de trabalho e de mercado que não colam mais nas profissões e no formato que a gente tinha até anos atrás, antes da digitalização. Então o que acontece é que você tem profissões e empresas que não conseguem mais achar esses recursos, né? Então, entre aspas, esses recursos deixaram de existir, e aí o que você tem que fazer? Você tem que criar formatos, né, de treinamento, desenvolvimento, educação corporativa, para treinar essas pessoas para profissões que muitas nem têm nome ainda. Então, você acaba dependendo 100% das relações que você tem com a sua comunidade, com o mundo em volta, porque você vai ter que desenhar o seu novo trabalho e a nova forma de contratar pessoas, porque o que acontece é que você tem profissões que nem têm nome, por exemplo, e você depende muito mais das relações entre as pessoas, entre as demandas e as ofertas do mundo, do que simplesmente de você contratar um recurso e colocar ele para trabalhar. Então faz todo sentido.
ficou mais fácil ou ficou mais difícil a gente se relacionar por tela? Porque não foi um caminho, vamos dizer assim, suave de 15, 16 meses para cá. A gente foi forçado a fazer isso. Você acredita que a pandemia ela melhorou ou ela piorou o networking digital? Eu acredito que em algumas relações ela piorou. Por exemplo, nas relações diretas de liderança, ela piora, porque você não tem o contato físico, você não consegue ver o que a pessoa está falando, pensando e como ela reage. Por exemplo, nas metodologias ágeis, um dos princípios, né, que eu acredito que as metodologias ágeis são o futuro da gestão das empresas, um dos princípios é você ter contato presencial com as pessoas para você ver se a reação delas de concordância com algum assunto vai além do verbal. Ou seja, às vezes eu concordo com você para o assunto ser encerrado, mas o meu corpo mostra que eu não estou concordando com você. E a metodologia ágil mostra que isso é muito, muito importante, tão importante quanto todas as outras formas de comunicação. Então isso a gente perdeu no digital. Mas em outros sentidos, eu acho que em outras formas melhorou, porque a gente viabilizou relações de trabalho que antes eram tidas como impossíveis. Então hoje o pessoal de tecnologia já está mais acostumado a trabalhar para empresas fora do Brasil, mas nas outras funções as empresas achavam que isso era impossível, ou seja, uma área de finanças não pode funcionar longe da fábrica, e hoje ela tem que funcionar longe da fábrica. As pessoas não podem se deslocar mais e trabalhar na mesma sala, e está funcionando. Então eu tenho clientes que falaram para mim no começo da pandemia, falaram, olha, eu paguei a minha língua, porque eu sempre fui contra o trabalho remoto, e hoje funciona muito melhor. E tem pessoas que se deslocavam 1, 2, 3 horas para trabalhar. Veja, a gente está aqui hoje falando, eu em Curitiba e você em São Paulo. Há 2, 3 anos atrás, provavelmente eu teria ido de avião para São Paulo, né, feito uma viagem, passado 1, 2 dias fora de casa, etc., para isso acontecer. Seria melhor a gente estar junto hoje, com certeza. Gostaria muito de estar aí com você, Marco, mas a gente não pode. E isso a gente agora está tratando como uma coisa normal, uma coisa corriqueira, mas é muito difícil a adaptação. Sempre uma mudança brusca, como você falou, é muito difícil. Né? O que será que vai ficar daqui para frente, ó, quando a gente fala em relação a esse mundo híbrido? Por exemplo, você trabalha com os grandes executivos desse país. Você inclui esses executivos em grandes empresas. Você cuida, inclusive, da saída deles, dependendo da empresa, para ir para uma outra. E você está fazendo tudo isso à distância. Talvez um café ou outro. O que você acha que vai ficar no teu caso, que é um trabalho de recrutamento de executivos? Eu não estou falando dos projetos pessoais e paralelos, a gente vai falar deles daqui a pouco, mas me conta um pouco do teu nicho, como é que fica? O nicho da recolocação, do especialista em RH solo, ou assim, em célula, que é o que você vive? Marco, eu acho que muita coisa não volta mais ao modelo antigo, muita coisa. Por exemplo, isso que eu acabei de falar na pergunta anterior das contratações remotas, né? Hoje você tem muito menos resistência, tanto do contratante quanto do contratado para isso. Né? Então, eu acho que isso fica. Em relação a RH, tem uma série de desafios e de problemas que a gente tem que resolver depois da pandemia. Uma delas vai ser a volta para os escritórios. Né? Muitas empresas já começaram a exigir, com a vacinação, que essas pessoas voltem para os escritórios, e as pessoas estão pedindo demissão, porque elas não querem mais voltar para o escritório. Né? Então, são desafios muito grandes, e o que vai ficar vão ser esses desafios de readaptação a como era o trabalho antes. E a gente não sabe ainda que formato que isso vai ter, mas você imagina alguém que em São Paulo mora, por exemplo, no Alphaville e trabalha no centro de São Paulo. Essa pessoa gastava o quê? 1h30, 2 horas por dia se deslocando até o trabalho, e hoje ela não gasta mais. E ela vai ter que voltar para o escritório? Será que é viável isso na família dela? Será que ela vai conseguir voltar e trabalhar de novo tão longe de casa? Provavelmente sim, terá que fazer isso em alguns casos, mas muitas pessoas que tiverem opções, como você falou dos executivos, se você tem opção para não fazer o que você não quer, você vai escolher por quem te dá o que você ganhou de positivo, como qualquer mudança. Você sempre vai querer o que fica de bom, né? O que fica de ruim a gente nunca quer. Então é um desafio pós-pandemia bem grande para os RHs, e quem vai vencer nisso aí são as empresas que têm RHs estruturados e robustos para resolver esses problemas. Né? Quais são
as skills, as competências que você vê que os executivos, os especialistas, os profissionais de recursos humanos vão precisar ter para lidar com esse universo híbrido, ou que mistura o digital e o presencial? Marco, eu gosto de usar aquela lista do Fórum Econômico Mundial, que falou muito antes da pandemia, falou dos skills que a gente vai precisar ensinar para os nossos filhos e que vão entrar no mercado de trabalho a partir mais ou menos de 2030. Isso foi antecipado para a pandemia, então a gente acreditava que a gente ia educar os nossos filhos com esses soft skills. Na verdade, agora nós temos que nos educarmos com esses soft skills, né? Para mim, o principal soft skill que precisa ser desenvolvido é a comunicação. Você é um cara que fala muito de comunicação. Eu acho que eu vejo que uma pessoa com uma boa comunicação é uma pessoa que sobrevive melhor em qualquer problema, ou seja, em qualquer situação difícil, em qualquer objetivo complexo que você dá para ela. E a outra é a habilidade de resolver problemas complexos, né? Então você pega, eu sempre dou esse exemplo, você pega um aplicativo de delivery, por exemplo. Há um ano atrás esse cara entregava 100 refeições, hoje ele entrega 2.000. Então como você resolve um ganho de escala tão grande com motoboy, com cozinha, com aplicativo, com o back-end do sistema de segurança, meios de pagamento de maneira rápida, são problemas muito complexos. E se você se assusta com esse problema, você perde a oportunidade de do teu negócio crescer e você sofre, né? Então, a habilidade de você olhar um problema como um todo e conseguir enxergar soluções e liderar um time para isso acontecer da maneira mais saudável possível, isso eu acho que é primordial. Não tenho dúvida. Interessante te ouvir falar, porque enquanto você explica, começa a me vir à cabeça também, de um outro lado, o que as empresas esperam desses executivos que não são do RH. Como você é um especialista em levar grandes mentes brilhantes para as empresas, o que você tem ouvido das empresas? O que elas esperam dessas pessoas que estão se movimentando no mercado de trabalho? Quais são as competências, valores, quais são os insights que o empregador espera do seu futuro empregado? Então, Mark, essa tua pergunta é bem interessante pelo seguinte sentido. A gente fez uma pesquisa há mais ou menos um ano atrás, com um jornal regional aqui, e a proposta foi justamente discutir isso. De quem é a culpa da falta da qualificação de mão de obra digital? É da empresa? É das escolas? É dos profissionais que não acordaram? E aí eu fiquei surpreso com a resposta, porque todo mundo se autorresponsabiliza por isso. As empresas se responsabilizam, acreditam que a culpa é delas, as escolas acreditam que a culpa é delas e as pessoas acreditam que a culpa é delas. Se você perguntar para a maioria das pessoas, elas vão dizer que elas não conseguiram acompanhar o ritmo, e as empresas a mesma coisa. O que eu vejo, Marco, é um pouco de exagero na necessidade de qualificação, mas eu entendo ao mesmo tempo. Então, as empresas querem pessoas muito prontas e muito preparadas, porque elas têm medo dos desafios que vêm depois da pandemia. Elas têm medo da demanda do seu público. Então, para se protegerem, elas querem contratar pessoas que consigam resolver isso da melhor maneira e da forma mais rápida que existir. Isso é irreal. Você não tem pessoas prontas. Ninguém estava pronto para fazer 12 reuniões por vídeo por dia antes da pandemia. Isso não existia, né? Então, coisas básicas como essa, mas coisas complexas, por exemplo, posições de finanças, em que você vê empresários e empresárias e RHs pedindo pessoas com 10, 15 anos de experiência em tecnologia. Você tem uma faixa muito pequena de pessoas que trabalhavam só com tecnologia e finanças dentro de tecnologia no Brasil até 5 anos atrás. Então, isso acaba inflacionando o mercado, os salários sobem muito, você tem dificuldade para essas pessoas se movimentarem, porque elas são muito abordadas todos os dias. Então, eu acho que tem uma discussão interessante aí, mas o que eu vejo é que as empresas, elas, em alguns momentos, pecam em decidir baseado no medo de não ter a pessoa certa para enfrentar o problema que ela nem sabe qual é que vem pela frente. Pois é, e o medo é um dos sentimentos que dominaram esses últimos 15, caminhando para 16 meses de pandemia. 16 medos, não, 16 meses, né? E eu quero saber como é que você encarou isso, porque, de novo,
você já estava se digitalizando. Você, nesse ano, foi eleito LinkedIn Top Voices RH. Ou seja, você já tem uma presença digital, você cria produtos digitais. Mas como é que foram aquelas primeiras semanas? A hora que você olhou para a tua casa e falou, bom, é aqui que eu vou ficar, não tem escritório, não tem café, não tem encontro presencial, não tem avião, e eu não vou poder me encontrar com as executivas que eu vou me encontrando ao longo do ano em todo o Brasil. Como é que foram esses primeiros dias? Quais aprendizados você naturalizou? Olha, Mark, eu trabalhei a vida inteira muitas horas por dia. Então eu sou acostumado a acordar cedo e dormir tarde trabalhando. Então eu sempre trabalhei 12, 13, 14 horas por dia. Até um tempo atrás teve um amigo meu que me convidou para dar um depoimento num livro dele sobre isso. E eu disse, não, eu não trabalho demais. E aí a gente chegou à conclusão de que eu trabalho, que eu respondia mensagem para ele à meia-noite, 1 hora da manhã, sobre trabalho. Então eu sempre trabalhei muito e não senti isso. O que aconteceu comigo foi assim, no começo eu neguei, né? Fiquei com medo, neguei, etc. E vi que era uma situação que não ia ter jeito, né? A gente ia ter que enfrentar por muito tempo. Então vi meus clientes com medo, tive algumas reuniões em que clientes meus choraram no telefone com medo do que acontecesse, as empresas iam sobreviver. Então assim, eu aprendi uma coisa muito importante que mudou na minha vida foi eu conseguir fazer uma autorreflexão, coisa que eu não fazia. Eu não parava para pensar, sabe? Eu não parava para meditar, eu não parava para ouvir uma música, eu estava sempre no trabalho. E quando isso tudo aconteceu, a sensação que eu tenho é que o mundo desacelerou. E com essa desaceleração, quem é muito acelerado como eu levou um susto, né? Deu com a cara na parede. E aí eu parei e falei, não, vou começar a cuidar disso e cuidar de mim. E essa é a dica que eu dou para todo mundo. Quando alguém me procura preocupado ou muito nervoso com a pandemia, mas essa frequência já diminuiu bastante de pessoas assim, vamos dizer, desesperadas, eu falo o que eu fiz. Né? Por exemplo, eu descobri a meditação, que era uma coisa que eu tinha feito quando eu era adolescente, voltei a fazer. Hoje eu medito todos os dias, é uma coisa que me ajudou demais. Mas eu vejo que a gente passou dessa fase da negação, do desespero, e hoje é uma coisa meio de inconformismo, esperando que isso acabe, né? Só que eu acho muito maluco, porque a gente vai voltar para o mundo e o mundo não vai voltar como ele era antes. Então vai ter uma outra fase de revolta de novo na pós-pandemia, na minha opinião. Eu tô procurando aqui, para não falar errado, os nomes dos projetos que você criou. E eu vejo que você criou 2 projetos digitais super interessantes. O primeiro deles é o recrutamentofácil.com. O que trata esse site? Para que ele existe? Então, Marco, a gente criou, na verdade, são 3 projetos, né, que a gente tem. Hoje, um é a recrutamentofácil.com, que é a minha empresa de recrutamento, em que ela é 100% digital, a gente não tem nada físico. Eu estou hoje aqui no escritório para gravar o Summit, mas eu dificilmente tenho vindo para cá. Para você ter uma ideia, a gente não tem impressora no escritório mais, é tudo digital, tudo é na nuvem. Então, a gente não usa mais nada físico. Né? Todas as entrevistas acontecem por telefone na primeira abordagem, depois por vídeo na entrevista por competência. Então é tudo remoto. Então isso possibilitou a gente atender empresas em outros estados e pelo Brasil afora. O outro é o meu novo CV.com, que é uma plataforma gratuita de currículos. Então muitas pessoas procuraram, né, foram demitidas, etc., e não faziam um currículo há anos, e me procuraram, Diego, me ajuda a fazer um currículo, Diego, me ajuda a fazer um currículo. E aí a gente teve essa ideia de criar o meu novo CV.com, que é uma plataforma em que você entra lá e tem vários templates de currículo, você pode preencher, baixar em PDF, e o seu currículo fica super legal, bonito, bem formatado, com algumas dicas que a gente colocou lá de especialistas. E o outro é o Projeto 1%, que é para ajudar os refugiados que chegam no Brasil, majoritariamente os venezuelanos e venezuelanas, que procuram emprego, mas não entendem o que está acontecendo no mercado de trabalho brasileiro. É muito diferente. A Venezuela sofre há anos já com os problemas políticos e econômicos, então são pessoas que estão fora do mercado de trabalho há muito tempo, então você precisa ajudá-las a entender coisas básicas, como funciona uma área de TI, como funciona uma área de RH, como funciona uma área de finanças, as pessoas algumas não têm nem essa noção. Então a gente conversa com eles, elabora currículo junto com eles, é um exército, na verdade, né? Muita gente trabalhando nesse projeto, todos voluntários, ninguém ganha nada com isso. E aí, por isso, a gente foi reconhecido pelo Acnur, né, como iniciativa oficial de apoio aos refugiados no Brasil. Então,
Usei a pandemia para criar coisas novas, Marco, isso é verdade. Engraçado que eu nunca tinha feito esse exercício, mas a pandemia aumentou minha criatividade bastante. Sob pressão as pessoas acabam encontrando novas formas, novos elementos, não à toa, e claro, sem nenhum tipo de comparação, quando a gente teve a ditadura aqui no Brasil, saíram alguns dos melhores discos da música popular brasileira. Aliás, falando em disco, falando em música popular brasileira, você acredita que flertar, que ler, que agora não dá, mas viajar para outros lugares também é importante quando a gente fala na construção desse profissional do século XXI? Então, por exemplo, a gente tem o Diego é um apreciador de charuto, que eu sei, de bons whiskies, que eu sei, mas também um apreciador de viagem, de boa gastronomia. Isso tudo, esse caldo, ele é importante na hora de construir a nossa persona corporativa? Ou a gente precisa continuar naquela cantilena de, putz, eu me formei nisso, vou trabalhar nisso, vou fazer pós nisso? A gente tem muitas competências para serem lapidadas quando a gente fala no profissional do século XXI? Total, Marco. Isso vem ao encontro da tua primeira pergunta, né? Sobre relações humanas e recursos humanos. As relações, o que você precisa hoje no mercado de trabalho para conseguir se adaptar é uma maneira de pensar diferente do que sempre foi exigido. Ou seja, não adianta você sair da faculdade acreditando que você vai ser uma pessoa pronta para trabalhar no mercado. Hoje tem muita posição que nem exige formação superior, por exemplo. Né? Posições que pagam bem, posições de tecnologia, por exemplo, você não precisa ser formado em curso nenhum, você não precisa ter ido para uma universidade. Então, as referências que você tem em viagem, ou na sua cidade mesmo, eu, por exemplo, eu vejo São Paulo como um lugar muito, muito positivo para isso. São Paulo é uma cidade que tem muitos mundos ali, você tem a Moca, você tem a Liberdade, você tem vários países, várias culturas convivendo dentro de uma cidade enorme, com problemas e com situações em que você poderia agregar e ajudar a resolver, por exemplo. Então, essas viagens, essas referências, elas são importantes sempre. A gente que acaba que não vê e não enxerga isso como agregador à nossa experiência profissional. Mas você vê que os grandes profissionais, as pessoas que têm mais experiência e que vão muito bem, são pessoas que buscam referências fora do seu meio de trabalho. Até porque é um pouco chato e sem graça a vida, assim, né? Você só pensar e só ler livro de administração, livro de como você ir melhor e como você gerenciar melhor, a vida fica muito sem graça. Tem tanta coisa boa no mundo, música, comida, charuto, viagens tão positivas e boas que abrem Jeep, tem tudo. Até o Jeep. Então, assim, eu acho que você precisa, sim, buscar referência, sempre. Muito bom. Olha só, existe uma parte aqui dessa entrevista que eu reservei, a gente está se encaminhando já para os 5 minutos finais, para a gente falar sobre do's and don'ts. Muita da audiência é de profissionais de RH, mas a gente tem também estudantes, a gente tem também founders ou fundadores de empresas, a gente tem profissionais que estão buscando recolocação e querem entender como funciona a cabeça de quem trabalha ou com recolocação ou com recursos humanos, entre outros. A minha pergunta para você é a seguinte: nesse universo, o que se faz e o que não pode se fazer na hora da gente almejar um próximo emprego, por exemplo? Se eu sou um candidato ou um futuro candidato, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar o RH Top Voice 2021 no LinkedIn? Eu tenho que continuar batendo na porta das empresas, me apresentando? É vídeo currículo? O que se faz e o que não se faz nessa seara em que você atua? Nossa, Marco, é uma pergunta. Eu vou resumir em algumas coisas que eu normalmente falo sobre isso. É assim: acho que a primeira grande questão é você se perguntar, como empresa, como empregador ou como pessoa que vai se recolocar, qual o problema ou qual objetivo eu ajudo a alcançar. Qual é o conhecimento, qual é a experiência, qual é a referência, a influência que eu tive que vai me ajudar a resolver um problema ou atingir um objetivo. Todo recrutamento começa
ou de um problema, ou de uma missão, de uma visão, de um objetivo. Então, ou você vai contratar alguém para resolver um problema, minha contabilidade está mal feita, eu vou mudar a pessoa que faz a contabilidade. Ou eu quero vender mais no estado de Santa Catarina, eu vou contratar uma pessoa para vender no estado de Santa Catarina. Então, eu sempre tenho ou um objetivo ou um problema para ser resolvido com o recrutamento. Então, você sempre tem que se colocar, tanto como quem contrata ou como quem vai ser contratado, nessa pergunta. O que eu quero com essa pessoa? Ou o que eu consigo resolver se eu for contratado por essa empresa ou por alguma empresa? Então, o que eu diria sempre, acredito, quando você fala em do's and don'ts, o don'ts eu diria assim, parem de acreditar nessa falácia de que quanto mais eu me vender, ou mais eu souber, ou mais eu mostrar para os outros, eu vou ser mais valioso. Tem isso também. Você tem que se vender, você tem que falar e mostrar quem você é, mas isso tem que ter profundidade. Então, eu vejo que hoje tem muita gente tentando vender um assunto ou vender um conhecimento que não tem tanta profundidade para vender ou para falar. Isso é um risco que você corre, que as empresas correm te contratando, porque se você fala demais, etc., e não tem profundidade. E, ao mesmo tempo, você tem que ter essa visão de que você tem algum tipo de conhecimento que só você tem. Que ninguém mais tem esse conhecimento. Desculpa, eu estou com o telefone. Então, você tem que ter essa visão de que essas pessoas estão, sim, procurando alguém como você. Mas hoje até eu publiquei no LinkedIn que quando você recebe um não num processo seletivo, isso pode ser um presente, porque ou a empresa identificou que você ia ser muito infeliz naquela posição, ou você precisa se desenvolver mais para crescer e conseguir uma posição que você almeja. Então, eu acho que acreditar em você e responder essa pergunta, resumidamente. Esse é um assunto que dá um toque de umas 3h30, Mark. Da RH Summit 2022. Exatamente. As empresas têm essa consciência, e essa é a minha última pergunta. As empresas aprenderam alguma coisa com essa pandemia ou foram só os CPFs? Aprenderam, sem dúvida nenhuma, Mark. Aprenderam muito. Eu acho que as empresas principalmente aprenderam. Eu acho que mais do que os CPFs. Eu acho que eles caíram, os empresários, empreendedores, executivos, todos caíram na real da necessidade de gastar menos, de acreditar no trabalho remoto, como eu já falei, de valorizar as pessoas de uma maneira mais completa, ou seja, eu saber exatamente o que acontece na casa dessas pessoas. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa que aconteceu, que hoje o seu chefe ele está dentro da sua casa. O seu gestor está dentro da sua casa. Ele vê você ali com o seu filho, com o cachorro, com o gato, onde você mora. A gente conseguiu ver problemas domésticos, né, problemas dentro da casa das pessoas que trabalham com a gente, que antes a gente não via. Né? Então, isso humanizou também a relação. E eu vejo que as empresas que se saíram melhor são as empresas que conseguiram enxergar isso, né, que abraçaram a pessoa como um todo. E não num sentido de abraçar a árvore, mas de realmente ver a pessoa como uma pessoa completa, que ela não é só aquele profissional que entrega aquela função, aquela tarefa todos os dias. Ela é pai, ela é mãe, ela é neto, sobrinho, mora longe, tem problemas em casa, etc. E eu acho que isso foi um grande ganho. Mas para mim os CNPJs foram melhor do que os CPFs, viu, Mark? Eu acho que saíram melhor ainda. Os CPFs ainda estão um pouco assustados. Olha, nesse ponto eu não posso reclamar. Mesmo antes da pandemia, minha chefe sempre esteve em casa. Ela atende pelo nome de Elisa. Diego Godoy, muito obrigado pela tua conversa aqui com a gente no RH Summit 2021. Você que é Headhunter, sócio da Easy to Recruit, recrutamentofácil.com, passou por empresas multinacionais, PwC, Michael Page, nem falamos do Walt Disney, hein? Nem falamos do Walt Disney. Podia falar. E também é fundador do Meu Novo CV e do Projeto 1%, que é abraçado pela Acnur, a Agência de Refugiados das Nações Unidas, além de ser LinkedIn Top Voices RH 2021. Brigadíssimo pela tua presença aqui no RH Summit 2021, viu, Diego? Eu que agradeço, Marco. Fico feliz de ter participado aqui. Obrigado pelo convite. E estou sempre à disposição para falar com vocês. Um abraço aí para a grande Curitiba, tá?